A Voz da Rússia Entrevista. Meus amigos, 24 de março é a data consagrada pela ONU ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o pneumologista Alexandre Milagres, que é chefe do Serviço de Pneumologia e coordenador dos programas de tuberculose e tabagismo do Hospital Rafael de Paula Souza, o Hospital de Curicica, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Alexandre. É um grande prazer voltar a falar comigo no programa Voz da Rússia. Boa tarde, Arnaldo. Prazer é nosso. Como vai o amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Alexandre Milagres, a primeira pergunta é essencial. O que é tuberculose e como se contrai a doença? Tuberculose é uma doença infecciosa que pode acometer qualquer órgão do corpo, mas principalmente ela ocorre nos pulmões, em 90% dos casos. E a transmissão é exclusivamente aérea, de pessoa para pessoa. Uma pessoa que esteja com a tuberculose pulmonar, outra tuberculose você não transmite. Se for uma tuberculose pulmonar, a pessoa ao tossir, ao dar uma grande gargalhada, mesmo ao falar, ela coloca no meio ambiente, flutuando, uma quantidade muito grande de bactérias, chamado Mycobacterium tuberculosis, que a gente chama de bacilo de Koch. E uma outra pessoa que esteja compartilhando desse ambiente pode, ao inspirar, normalmente, ela inspira também umas bactérias. A tuberculose tem cura? A tuberculose tem cura se o tratamento for feito de forma adequada, com todas as doses preconizadas. Em geral são 180 doses, né, uma dose por dia durante 6 meses. A cura a gente está em torno de 100%. Qual é o tratamento? Antibióticos? Como é uma infecção bacteriana, o tratamento é feito com antibióticos. E ao longo da história do desenvolvimento desse tratamento, chegou-se à conclusão que não podia ser só um antibiótico, não podia ser só 2 antibióticos. O esquema hoje ele é feito com 4 antibióticos tomados numa dose combinada. São 4 comprimidos para as pessoas que têm acima de 50 quilos. E ao tomar esses 4 comprimidos, ela está tomando os 4 antibióticos. Fundamental que esse tratamento ele só seja interrompido quando realmente houver uma orientação da equipe médica no sentido de que o paciente está curado. Existe um risco grande de você desenvolver uma multiresistência, uma resistência da bactéria aos antibióticos se você interromper o tratamento antes. Esses 4 comprimidos têm que ser absorvidos de uma vez só ou são gradativos ao longo do dia? Não, é numa tomada só, de preferência em jejum. O resto do dia você não usa mais nenhum medicamento. E como o médico acompanha a evolução do paciente? Esse acompanhamento médico, via de regra, ele é feito mensalmente. Como a tuberculose pulmonar, o diagnóstico principal, mais simples, mais barato, é feito com uma amostra de escarro. Ao longo dos 6 meses de tratamento, colhe-se sempre um escarro por mês. Esse escarro é avaliado, em geral, a partir do 2º mês, um escarro que era positivo no início, ele negativa e vai negativo até o final do tratamento. É importante que esse controle seja feito, porque em determinados casos a gente se depara com um paciente cuja bactéria é resistente ao antibiótico, e ao você ministrar as medicações ao longo do 1º, 2º mês, às vezes a gente se depara com uma baciloscopia, que é o nome do exame, positiva ainda no 2º, no 3º mês, o que vai acender uma luz no sentido que a gente talvez precise mudar o esquema de tratamento. E o tratamento bem sucedido dura o quê? 6 meses? Isso, 6 meses. É muito importante que as pessoas, assim, tenham clareza da necessidade desses 6 meses, porque, via de regra, a partir do 1º mês, praticamente todos os sintomas que a pessoa tinha ao começar o tratamento, os sintomas se dispersam, se diluem e desaparecem. E com um pico no 2º mês, é quando as pessoas, às vezes, quando são mal orientadas ou mal acompanhadas, as pessoas abandonam o tratamento porque acham que não há mais necessidade, que havia um exagero da equipe, que os 6 meses não eram necessários, e isso porque a equipe não soube
orientar adequadamente o paciente, justificando o porquê dos 6 meses, como também porque você não acompanhou o paciente no dia a dia. A Organização Mundial de Saúde preconiza que haja uma supervisão da tomada dos medicamentos, que as pessoas acorram às unidades de saúde e que técnicos de enfermagem, enfermeiros ou mesmo médicos acompanhem a tomada do medicamento pelo paciente dentro da unidade. Há distribuição gratuita desses medicamentos, doutor Alexandre? A distribuição, ela forçosamente é gratuita, a ponto, não só é gratuita, como houve um grande acordo com a indústria farmacêutica, um entendimento que esses medicamentos não deveriam estar à disposição dos pacientes nas farmácias que não fossem farmácias de unidades de saúde. Pelo risco de, ao você usar esses medicamentos com outro fim, você poderia, por exemplo, um médico achasse que deveria tratar uma infecção urinária para uma bactéria X, como se fazia antigamente. Usava essa medicação por 10, 15 dias e tratava a infecção urinária. Só que o paciente tinha lá uma bactéria da tuberculose também, sem que o urologista, por exemplo, soubesse, e aí essa bactéria só recebendo 15 dias de medicação, ela ficaria resistente àquele antibiótico. Então, essas medicações não só são gratuitas, que é um termo até que eu não gosto muito, porque todos nós pagamos em impostos essas medicações, mas as medicações são distribuídas publicamente e não estão disponíveis em farmácias privadas. Ou seja, a pessoa precisa de uma receita do seu médico e apresentá-la na unidade de saúde vinculada a essa distribuição. Isso, não a receita do seu médico, precisa de uma receita do SUS. Do SUS, Sistema Único de Saúde. O paciente, para receber a medicação, ele tem que estar inscrito na unidade, ele tem que ter o número de prontuário da unidade, ele não pode pura e simplesmente estar num consultório médico. Doutor Alexandre Milagres, a tuberculose é uma doença sintomática, ela apresenta sintomas? Ela apresenta sintomas, sobretudo, de acordo com o órgão que ela esteja acometendo. Como em 90% dos casos acomete o pulmão, a gente costuma dizer que o principal sintoma da tuberculose é a tosse. Essa tosse pode ter ou não uma secreção, pode vir ou não com sangue, ela pode ser diuturna, ela pode ser só noturna, mas é um dos principais sintomas, tosse. Pelo fato de que a tosse também existe com uma série de outras manifestações respiratórias, desde uma simples gripe, uma sinusite, uma bronquite, mesmo a doença pulmonar obstrutiva crônica e até mesmo também o câncer de pulmão, todas as doenças pulmonares costumam cursar com tosse. Então, o que se diz é que tosse acima de 2 semanas, uma tosse persistente acima de 2 semanas, deva ser investigado. E, obviamente, a primeira investigação, no caso da tuberculose, é fazer um exame de escarro e fazer um raio-x simples do tórax. E outros sintomas que são sintomas da própria doença, que às vezes não depende tanto do órgão. Por exemplo, a febre. A febre da tuberculose costuma ser uma febre baixa, em torno de 37,5, 38, mais cursando à tarde e à noite. As pessoas se queixam de que suam à noite, então os suores noturnos são muito característicos desse tipo de infecção. Dependendo do tempo que a doença está correndo, as pessoas também apresentam perda de peso, perda do apetite e, consequentemente, se sentem cansadas. Agora, esses são sintomas básicos da tuberculose, sobretudo a pulmonar. Mas, por exemplo, se você tiver uma tuberculose renal, a sua queixa, talvez, principal, obviamente, não vai ser a tosse. Vai ser perceber que na urina apareceu um pouco de sangue. E junto com esse sangue você tem os outros sintomas. Tem febre, suor, enfim. Quando a tuberculose, que é a segunda mais comum, é na pleura, normalmente gera o que a gente chama de derrame pleural ou água na pleura. E a queixa principal, nesse caso, costuma ser uma dor ao respirar. E se tiver muita água na pleura, é um certo cansaço, uma falta de ar. E aí pode formar um enfisema pulmonar? Não, o enfisema pulmonar, ele é uma doença de outra característica, não é uma doença que tenha relação com a tuberculose. Pode até cursar paralelamente, se o indivíduo não só estiver com tuberculose, mas for também fumante. Mas o enfisema pulmonar não é uma doença causada por micróbio, é uma doença causada por agressão aérea de poluentes, né? E o principal deles são os poluentes do cigarro.
No início da nossa entrevista, eu perguntei ao Dr. Alexandre Milagre se a tuberculose tem cura. Ele disse que sim, recomendou os procedimentos necessários. E por que eu perguntei isso? Porque hoje, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou que 1.300.000 pessoas morrem por ano de tuberculose no mundo, e que 9 milhões de pessoas contraem a doença por ano e que 3 milhões destes pacientes não têm acesso ao tratamento. Como é que o senhor vê esses números, doutor Alexandre? Esses números são bastante impactantes, né? Mostra ainda que, apesar da tuberculose ser uma doença descoberta, já há resquícios da doença que foram levantados em pessoas da espécie anterior à nossa. Nós somos da Homo sapiens e já existem sinais de tuberculose na Homo erectus, descobertos agora recentemente em múmias. Enfim, você ainda ter essa doença, um tal impacto, é uma coisa realmente que faz a gente ter que refletir sobre não só as condições sanitárias que a população tem, mas também as condições socioeconômicas e educacionais, enfim. A tuberculose é considerada um indicador econômico, um indicador também social. Onde as pessoas têm menos condições socioeconômicas, há mais tuberculose. É óbvio que a situação brasileira, por exemplo, ela é mais confortável do que uma situação hoje dos países da África, sobretudo da África subsaariana. Então, boa parte dessa mortalidade a que o secretário-geral da ONU se refere são em países onde as condições sociais não só predispõem mais que os seus habitantes tenham tuberculose, mas que também tem questões econômicas importantes, educacionais importantes, onde se fuma mais, onde se morre mais de AIDS, onde, enfim, você tem uma gama de condições deletérias para manter a harmonia dessas comunidades. No Brasil nós estamos numa outra situação. O Brasil já teve um coeficiente de mortalidade que chegava a 400 por 100 mil antes da época das medicações, e hoje a gente tem uma mortalidade que beira aí 3 por 100 mil. Então houve um impacto da terapia, de você poder oferecer medicamentos para os pacientes, e os medicamentos adequados, caiu muito a mortalidade brasileira. Mas, não obstante, nós temos ainda 70 mil casos novos no Brasil, o que aí volta a gente pensar na questão da doença ser um indicador social. Então, por que uma pessoa faz tuberculose doença e uma outra pessoa não faz a tuberculose doença, apesar de muitas vezes ter o bacilo dentro de si? Porque a imunidade da pessoa que adoece, por algum motivo, essa imunidade baixou. Então, uma das coisas que mais a gente tem que ficar alerta nos pacientes que tenham doenças imunocomprometedoras, como AIDS, como diabetes, como câncer, pacientes nutridos, usuários de drogas lícitas ou ilícitas, fumantes, alcoólicos, é que essas pessoas têm um potencial de desenvolver a tuberculose doença maior do que as outras. Então, por exemplo, a AIDS mudou o curso evolutivo da tuberculose. A tuberculose vinha declinando até mais ou menos final da década de 70 e houve depois um impacto e um recrudescimento da tuberculose por causa do fenômeno da AIDS. Mas nós temos outras doenças que são imunocomprometedoras, como, por exemplo, o diabetes. Nós temos uma população planetária de obesos e de portadores de diabetes tipo 2 extremamente elevado, e o diabetes é uma doença que diminui a competência imunológica das pessoas. Então, eu tenho hoje me batido bem fortemente, tentando fazer com que os profissionais das áreas que não são as áreas que normalmente tratam tuberculose, pensem em tuberculose. Endocrinologistas, que veem seus pacientes com diabetes perderem peso e apesar do diabetes estar aparentemente sob controle, tem que investigar tuberculose. O senhor recomenda uma abordagem multidisciplinar? Exatamente. A tuberculose, eu acho que ela é hoje uma doença que ela precisa ser pensada por toda a equipe. Algumas pesquisas têm mostrado que os médicos estão saindo das universidades, médicos brasileiros saindo das universidades, apesar do impacto da tuberculose no nosso meio, 70 mil casos por ano, novos, apesar disso, os médicos saem sem estar devidamente preparados para reconhecer, para detectar um caso de tuberculose e para pensar em tuberculose.
O diagnóstico da tuberculose é muito simples. É um exame de escarro, um raio-x simples de tórax. Não há necessidade de maiores sofisticações. Eventualmente, a gente lança a mão de uma cultura para ter uma sensibilidade e uma especificidade maior no resultado. Mas, via de regra, esses dois métodos, o exame de escarro e o raio-x de tórax, são suficientes para detectar a imensa maioria dos casos. E como o doutor Alexandre Milagres falou ainda há pouco, ao persistir uma tosse por mais de 2 semanas, procure imediatamente orientação médica. Doutor Alexandre Milagres, coordenador do Serviço de Pneumologia dos Programas de Tuberculose e Tabagismo do Hospital Rafael de Paula Souza, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado por mais essa entrevista para o programa Voz da Rússia. Como sempre, muito esclarecedora e muito ilustrativa para os nossos ouvintes. Um grande abraço, Arnaldo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado ao senhor e até uma próxima oportunidade. Conversamos com o pneumologista Alexandre Milagres sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que se comemora nesta segunda-feira, 24 de março.